Meus amigos, está se armando aí uma espécie de tentativa de acordão em Israel. Acordão seria algo como a união do Likud, o partido de direita, com o Centrão, o partido de centro-esquerda, azul e branco, de Benny Gantz. Pois é, para isso, evidentemente, é preciso tirar Benjamin Netanyahu de cena, porque Benjamin Netanyahu, entre outras coisas, já mandou dizer que é contra, absolutamente contra o acordão, porque não quer governar com partidos árabes. Claro que existem também outros problemas, mas seja como for, enquanto Benjamin Netanyahu estiver à frente do Likud, é muito difícil que o Likud faça um acordão com o centro-esquerda para poder finalmente haver um gabinete permanente em Israel, pelo menos até as próximas eleições. Ninguém quer uma terceira agora. O acordão poderia ser uma espécie de meio a meio. Gantz comandaria Israel por 2 anos e Benjamin Netanyahu por 2 anos. É claro que algo muito estranho de acontecer, levando-se em conta o temperamento de Bibi. Ocorre que Bibi, saindo, perdendo o poder, é bem capaz de parar na justiça logo logo para responder a alguns processos que pesam contra ele. A situação está bem complicada, mas a ideia do acordão parece tomar força porque hoje Donald Trump fez questão de dizer que, ou melhor, fez questão de mostrar um certo distanciamento de Bibi. A matéria muito interessante saiu no Times of Israel e diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece ter se distanciado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na quarta-feira, quando o líder israelense lutou por sua sobrevivência política depois que uma eleição apertada o deixou com a maioria do Knesset. Falando com repórteres em Los Angeles, Trump disse que não fala com Netanyahu desde a eleição do Knesset na terça-feira, enquanto indica que o relacionamento dos Estados Unidos com Israel foi além de qualquer individualidade ou preferência individual. Abre aspas. Esses resultados estão chegando e estão muito próximos, disse Trump. Todo mundo sabia que seria muito próximo. Eu disse que vamos ver o que acontece. Olha, nosso relacionamento é com Israel. Veremos o que acontece. Em outras circunstâncias, talvez Donald Trump dissesse: nosso relacionamento é com Israel, mas preferimos Netanyahu porque somos afinados, temos os mesmos propósitos, etc, etc, etc. Ou seja, foi aquilo que Donald Trump não disse que mais soou no ouvido dos políticos do Likud. Nosso relacionamento é com Israel. Quer dizer, tanto faz se for Bibi à frente do governo ou não. Bem, o fato de um acordão implica exatamente nisso, como eu disse no vídeo anterior, dar chance e voz aos árabes no governo, no novo governo. Eles estão, por enquanto, restritos à esfera do Knesset, propondo legislações, mas se um governo de coalizão assumir o gabinete, eles terão sim o poder. Por quê? Porque fazem parte do apoio a esse novo gabinete. Terão de ser ouvidos. E aí entram as questões de sempre: como ficará Jerusalém na história, como que ficará o relacionamento com a Palestina, como ficarão os novos kibbutz, os novos assentamentos de colonos na Cisjordânia e assim por diante. Como será daqui para frente a relação Israel-Irã, a relação Israel-Rússia, a relação Israel-Síria, a relação Israel-Líbano, que está muito quente por causa do Hezbollah. Tudo isso é um grande ponto de interrogação. Mas atenção, o que mais tem preocupado esse
esse afastamento de Donald Trump com Bibi é é o tal plano de paz que deve ser sugerido logo que se tenha um gabinete definitivo. Talvez, muitos estão dizendo, seja do interesse mesmo de Donald Trump que os árabes façam parte do governo, porque este plano de paz, ao que tudo indica, prevê um grande investimento árabe na região, para favorecer, claro, a vida dos palestinos. Os árabes entrarão com muito dinheiro, os árabes de fora, e isso, claro, fará com que os árabes israelenses tenham uma importância muito grande no próximo governo. Para a aceitação do tal plano de paz, segundo estão dizendo, é muito importante que os árabes israelenses fiquem de sangue doce. E daí talvez a ideia de Donald Trump de se afastar de Bibi, que disse ontem com todas as letras: farei um governo sionista forte. Sionista quer dizer, farei um governo apenas com judeus israelenses, nada de árabes israelenses. E aí, claro, está dado o recado. Plano de paz pode vir, desde que Israel tenha o controle sobre ele. Esse plano de paz que querem empurrar sobre Israel tirará de Israel, ou melhor, tirará dos judeus de Israel o controle da situação, podem ter certeza. Pois é. As coisas se complicam muito. É possível que o presidente seja chamado, o Rivlin seja chamado para dar o voto de Minerva. Mas, como eu disse ontem, a relação de Rivlin com Netanyahu não é boa. Está tudo muito complicado para o lado de Bibi. E, por incrível que pareça, se é ruim no momento, se parece ruim no momento, será muito pior sem ele, para os judeus, porque de fato é o único que tem defendido os judeus em Israel. Os outros querem ser como todas as outras nações. Aliás, isso me faz lembrar um fato histórico muito importante narrado nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento. Quem conhece a Bíblia sabe que existe uma diferença muito grande entre o livro dos Juízes e o livro dos Reis. No tempo dos Juízes, Israel era governada por um conselho de sábios religiosos a partir de suas experiências místicas, tal como foi lá desde a libertação do Egito, quando Moisés falava diretamente com Deus. Não digo que os juízes falassem diretamente com Deus, mas tinham uma relação direta com Deus. O conselho de sábios recebia a sabedoria para tocar a vida em frente dos israelenses, dos judeus. Bem, o povo andou bem, Israel andou bem no tempo dos juízes, mas o povão de repente se contaminou com a ideia ou a sedução de ser igual às outras nações e passou então a partir daí pedir a Deus uma monarquia. Queremos ser iguais às outras nações, o que desagradou a Deus, mas na sua misericórdia mandou sim o primeiro rei, o rei Saul, que foi bem por um tempo, mas enlouqueceu no meio do caminho, se corrompeu e passou a perseguir o ungido Davi. Bem, Davi o venceu, acabou assumindo o trono de Deus, foi muito bem, foi um justo diante de Deus, mas em algum momento também se deixou levar pela ganância, se corrompeu, mandou o seu soldado Urias, seu fiel soldado Urias, para a frente da batalha para ser morto, para ele então depois ficar com a sua esposa, com quem teve um filho muito famoso, aliás, o rei Salomão, que o sucedeu no trono. Salomão também foi justo por um tempo, foi o rei sábio, mais sábio dos homens, mas lá adiante também se corrompeu por causa de suas várias esposas, se deixou levar pela influência dos ídolos de fora. E assim vai. Nós temos aí sempre alguma coisa contra as monarquias na narrativa bíblica.
Tudo porque, na verdade, Israel queria ser igual às outras nações. O que aconteceu a partir dali? Uma profunda divisão. Israel acabou, sim, se dividindo. O que está acontecendo agora é mais ou menos isso. Uns querem manter a tradição e outros querem tornarem-se iguais ao resto do mundo. Não sabemos se será Bibi Netanyahu ou Benny Gantz ou até mesmo Lieberman, o próximo primeiro-ministro, mas sabemos com certeza que Israel sai rachado dessas eleições. Sinal dos tempos, meus caros. Até depois.